Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, colegas, vamos conversar um pouquinho rápido, relembrar, na realidade, né? Assim, ó, algumas coisas a respeito do controle, melhor dizendo, dos neutrófilos, tá? Então, assim, ó, a gente sabe que isso aí varia bastante, né? Isso troca no amanhã para uma noite no hemograma, fácil, fácil, tá? Então é importante que a gente tenha em mente o que está por trás desse controle, né? Então nós vamos ver inúmeras coisas, né? Recapitular inúmeras coisas que, vamos dizer assim, influenciam umas mais, outras menos, tá? Nesse controle, tá? Então é bem interessante que a gente veja isso, porque assim, ó, nos nossos pacientes, principalmente de hospital, ou os pacientes, né, que estão mal aí nas emergências, nas UPAs, e enfim, é, isso já está, vamos dizer assim, isso está se modificando, tá? E isso vai ter certamente exteriorização no nosso hemograma, tá legal? Então vamos lá. Então, a primeira coisa, obviamente, é a medula óssea, tá? Então, né, tá aqui esses nossos esqueminhas aqui, né, que a gente bem conhece, isso aqui, né? Então, sempre lembrando que nós temos um pool mitótico e um pool pós-mitótico, que seria de maturação, tá? E depois nós temos os neutrófilos saindo e indo para o tecido. E aqui, isso aqui a gente conhece. É aqui que eu quero chamar a atenção, ó. Conforme esse neutrófilo, conforme para onde ele for, ele pode até se modificar, tá? Vamos dizer assim, suas características celulares, mas principalmente isso aqui, ó, o tipo de fenótipo, tá? Quer dizer, com que roupa eu vou, né? Quer dizer, para algumas coisas eu tenho um fenótipo, para outras coisas eu tenho outro fenótipo, tá? Então, isso aí é bem importante a gente ter em mente que os neutrófilos não são iguais, tá? Conforme as funções que eles sejam requeridos, tá? E aqui, só para mostrar mais ou menos como é que é em equilíbrio, tá? Então, que citocinas que estão envolvidas, tá? Não vou entrar em detalhe aqui. E como é que acontece, então, quando nós temos a tal famosa inflamação, tá? Então, bem legal. Isso aqui é só para a gente entender que eu tenho uma condição quando eu estou em equilíbrio e uma outra condição completamente diferente quando eu estou, né, num estado inflamatório, que aqui, lembrando, né, inflamação é a resposta que nós mais sabemos fazer para tudo, né? Então é bem importante então que a gente tenha isso aqui em mente, tá? Então a primeira coisa é medula óssea, tá? Então lá dentro, o que que nós temos? Estoque e liberação, tá? Então, nós temos uma parte desse neutrófilo tá, entre aspas, guardadinha lá, tá? Com os estoque realmente, tá? Como a gente viu no slide anterior ali, pronto para sair quando precisar, né? E depois eu tenho também, né, dentro desse pool de estoque aí, vou fazendo minha maturação, tá? E vou ficando guardadinho e vou sendo liberado conforme as necessidades, tá? Então aí eu saio desse pool que eu já estou maturado, entre aspas, né? E vou para a circulação. Alguns neutrófilos já saem prontos, outros saem como bastão, né? A segunda psicocélula sai como bastão e aí termina de bastão para segmentado, termina na circulação mesmo. Tá legal? Bom, depois, o que mais está envolvido? Então, como é que eu não posso ficar a vida inteira aí, né? Então, eu tenho que ter um equilíbrio entre o que eu estou soltando da medula, o que está circulando, e o que eu não vou mais precisar. Tá? Então, teoricamente, aquelas românticas de 6 a 8 horas do sangue periférico, isso aí varia, tá? Isso também não é bem assim, isso é em hemostasia, tá? Aí fica bonitinho essas 6 a 8 horas, senão não é assim que funciona, tá? E depois, eu tenho um monte de gente trabalhando para que essas células não fiquem aí e que eu fique com células, né, entre aspas, ativas, células boas. Então nós temos os macrófagos, o baço do fígado e da medula óssea, né, agindo para tirar as células
que estão sobrando, mas principalmente os neutrófilos velhos, tá? Que esses não têm mais função, tá legal? Depois, nós temos balanço e regulação. Então, MO, medula óssea, produção, retenção, liberação e retirada, como a gente viu uma parte ali em cima, tá? E aí, o que eu quero chamar a atenção, e mesmo dentro da medula óssea, tem que ter esse equilíbrio, tá? De produção, retenção, liberação e retirada. Por quê? Porque se esse equilíbrio não se mantiver, tá? Nós vamos ter o quê? Neutrofilia ou neutropenia, tá? Então vamos lembrar lá dos nossos pacientes de UTI, né? Que eles não estão, né? Eles não estão em homeostasia, tá? Então esse balanço aí pode alguma coisa não ficar bem, tá? Então esse é o, vamos dizer assim, dessa regulação do número de neutrófilos, esse é o papel da medula óssea. O que eu quero chamar atenção aqui também é o seguinte, ó. Nós temos outros, tá, órgãos, tecidos que também fazem essa regulação. E aqui eu quero chamar atenção, tá, do pulmão, intestino, vaso sanguíneo e baço. Então, vou colocar aqui rapidamente algumas coisas, lembrando que nos capilares pulmonares, tá, eu tenho grande quantidade de neutrófilo, tá, que ficam por lá, fazendo um pool marginal lá dentro. Assim como nós temos um pool marginal em outros capilares, nós temos nós temos um pool maior dentro do pulmão, não precisa dizer porquê, né? É óbvio, tá? Então, interagindo com o endotélio, tá? E conforme for, se houver necessidade, tá? As próprias células pulmonares podem fazer com que o neutrófilo, tá, venha até o pulmão, tá? Liberando certas substâncias. Então, é bem importante a gente entender que nós temos um reservatório, tá? Vamos dizer assim, substancial de neutrófilo no pulmão. Intestino, tá? O que é importante salientar aqui é a função da microbiota, tá? Ela tem essa influência, certo? Tá? Em fazer com que os neutrófilos, vamos dizer assim, o seu movimento, tá? A sua cinética, o seu movimento de ir, voltar, ou ir só para um lugar, tá? E também, se ele ficar mais tempo num tecido, então ele sair, se ele vai ficar velho, ele sai, então assim por diante, tá? Depois, então, dentro do intestino também, tá? Existem sinais que regulam também esse tempo de vida dos neutrófilos, tá? E como eu já falei antes, ali na primeira parte, essa microbiota também faz essa regulação, entre aspas, do número de neutrófilos, mas ela também, vamos dizer assim, ela age mais, vamos dizer assim, né? Só para ser didático, quando tem problemas de infecção em algum tecido, tá? Então, o intestino também tem essa regulação bastante importante. Os vasos, né, já sabido, regulam, vamos dizer assim, esse equilíbrio, essa necessidade de entrar mais ou sair mais, lembrando que o neutrófilo volta, né? Depois, tá? Qual é o principal disso? É que os neutrófilos têm ação, tá? Eles interagem com as células endoteliais. Então, isso vai fazer com que eu consiga, então, passar e que eu consiga voltar do tecido, né? A retrotransmigração, tá? Eu consiga voltar do tecido e circular, tá? E se houver necessidade nessa circulação, eu vou para algum outro tecido, algum outro órgão, tá? Então, os vasos sanguíneos também controlam esse movimento. Então, tem muito hemograma aí, e a gente pega a leucocitose, tá? Com neutrofilia, e muitas vezes o que está acontecendo é essa movimentação de vaso sanguíneo, tá? Então, aí a gente tem que cuidar para não sair dizendo coisas, né? E eu deixei por último, tá, o principal regulador, tá? Não que os outros sejam menos importantes, mas esse aí é extremamente importante, que é o nosso amigo baço, tá? Então, o baço funciona, ó, isso é importante a gente relembrar, né? Reserva, tá? O baço funciona como reserva, certo? Então, a qualquer momento eu posso tirar neutrófilo do baço e mandar, tá? Depois,
Se houver resposta inflamatória em algum outro local, o baço também vai agir, certo? Isso aí é bem importante. Então, nós vimos aqueles outros 3 órgãos, mas esse controle maior, tá? Essa ação maior, aquilo que vai fazer ele aumentar bastante o número de leucócitos, tá? Então isso tem muito mais a ver com o baço do que realmente com o vaso, tá? Então isso aí é bem importante. E também pode levar os neutrófilos para algum outro tipo de local. Aí lembra por que eu falei lá, né, a respeito do meu fenótipo, né? Então aí as coisas mudam, né? Então, com que roupa eu vou, como eu já falei, ou seja, conforme para onde eu vou com uma roupa especial, ou seja, eu tenho um fenótipo, tá? Produção, certo? Às vezes eu posso, né, em alguns momentos, né, bem, vamos dizer assim, não raros, mas bem específicos, essa é a melhor palavra, o baço tem, né, uma função de, vamos dizer assim, entre aspas, ajudar a medula, tá, e produzir mais células, no caso aqui, produzir mais neutrófilos, tá? Outra função importante que os neutrófilos têm lá no baço, interação com linfócitos B e T, tá? Então isso aí é bem importante porque também, como eu falei, muda o fenótipo, tá? Então essa interação é super importante. Então, né, dentro dessa função imunomodulatória que o baço tem, então os neutrófilos em especial têm, vamos dizer assim, chama a atenção essa parte aí, tá? E, por fim, uma regulação neural que influencia na via estimulação simpática que libere neutrófilos para onde houver necessidade. Então, também, tá? Se nós olharmos, outras células não têm essa característica neural, é só os neutrófilos, tá? Então, isso aí fica importante, e casualmente, onde é que ele está? Ele está no baço, né? Não está no pulmão, por exemplo, tá? Então, é bem interessante a gente pensar essas coisas aí, tá legal? Então, a ideia era lembrar disso, tá? Mostrar como é importante, como é sensível, tá? O número de neutrófilos, tá? E aí, por consequência, a leucocitose, né? E como esse equilíbrio, tá? Tem que estar bem importante, tá? Tem que estar certinho, porque senão, vamos dizer assim, aquilo que eu espero dos neutrófilos, aquela resposta que eu vou precisar, eu não vou ter. E aí a gente já sabe como é que termina, tá? Então eu deixei por fim isso aqui, ó, o baço importantíssimo no controle, tá, de retenção, filtração e liberação de neutrófilos, tá? Então a gente já sabe, né, quando, né, o paciente tem uma esplenectomia, seja lá por que motivo, tá? Então em poucas horas as coisas aumentam muito, né? Porque aquele monte de neutrófilo não tem onde ficar e ele vai circular, tá? Mas isso é um caso bem específico, tá? Bem particular. Então, o que eu quero chamar a atenção para finalizar é que esse controle do número de neutrófilo tem, vamos dizer assim, muita gente envolvida. E tu acertar tudo isso aí não é fácil. Então, lembre-se sempre, aqueles nossos pacientes que estão mal nas emergências, que não estão legal na UTI, isso aqui não está acontecendo, ou, pelo contrário, pode estar acontecendo de uma forma exacerbada. E isso vai ter certamente, tá, uma exteriorização no nosso hemograma. E a gente tem que estar preparado para entender isso aí, tá bom? Muito obrigado, então, até a próxima.